Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Como vocês estão? Eita, hoje eu estou animado. A gente já está em Números capítulo 32. Já pensou? Como é que foi teu final de semana? Foi à igreja, cultuou o Senhor. Como é que está a tua vida devocional? Tem lido a Bíblia todo dia? Tem orado todo dia? Eu continuo no meu plano de leitura anual. Leitura cronológica, anual das Escrituras. Gosto muito dessa lógica, dessa sequência, me adaptei bem. Então todo ano vai a Bíblia todinha, todo ano roda a Bíblia e Deus tem me abençoado muito com isso. Não abra mão de buscar o Senhor, meu irmão. E aí? Tá animado para esse momento de pastoreio? Divulga o link, chama a turma para orar conosco, louvar a Deus conosco, para estudar a palavra de Deus conosco. A gente vai orar, depois vamos cantar, então a gente segue nosso pastoreio, tá bom? Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. A gente é grato a Ti, porque podemos Te buscar com liberdade aqui nesse país. Ainda temos liberdade para divulgar aquilo que de Ti recebemos. Ó Senhor, como é bom poder dizer que eu conheci o verdadeiro Deus, que eu sou filho desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, desse Deus gracioso. Mas eu também temo a esse Deus, pois eu sei que Ele é um Deus justo e a justiça Tua não falha, ela é eterna e ninguém há de escapar dela. Ó Senhor, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com meus irmãos aqui em oração, te louvando. Recebe esses louvores e buscando te conhecer através da tua palavra. Ser conosco nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos louvar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Olá, de volta! Que louvores lindos! Bênção, não é não? E aí, você tem orado por quem, meu irmão? Não esqueça de orar pelos seus líderes.
Não esqueça de orar por aqueles irmãos que estão precisando de algum tipo de oração, de carinho, de atenção e de visitá-los também, de apoiá-los também, de estar com eles. Isso é ser corpo. A melhor coisa que a gente pode fazer é orar. Mas dificilmente é a única coisa que a gente pode fazer. Não é não? Vamos orar mais uma vez? Não se esqueça de orar pelas nossas congregações. Não se esqueça de orar pelo templo. Não se esqueça de orar por cada um de nós. Ó Deus, nós queremos agora nos apresentarmos diante de Ti, rogando, Pai, por aqueles irmãos que precisam de um pouco mais de Ti, que estão passando por um tempo de dificuldade. Em especial, quero falar agora, Pai, daquelas famílias que têm filhos ou entes queridos que estão distantes de Ti, que levam uma vida afastada de Ti. Ó, Pai, derrama do Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas, que elas possam ser convencidas de seus pecados, convencidos da justiça e do juízo divino, que elas possam ter certeza de quem Tu és, de quem elas são e do tanto que precisam de Ti. Senhor, abençoa também aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de enfermidade. Abençoa os irmãos que estão em seu leito, seja no hospital, seja em suas casas. Ó Senhor, que eles possam receber de Ti a graça da cura, uma cura plena, uma cura total e uma cura que seja breve, se Tu assim desejares, Pai. Senhor, abençoa também nossos irmãos que estão passando por outro tipo de dificuldade, causas na justiça, dificuldades financeiras, desemprego. Ó Pai, a gente vive num mundo tão difícil. É difícil nos mantermos enquanto cristãos nas nossas atividades profissionais. É difícil nos mantermos enquanto cristãos nas nossas atividades como empresários. É difícil, Pai. Mas nós conseguimos porque é Tu quem nos sustenta, porque é Tu quem nos dá a vitória. Então abençoa, meu Deus, cada irmão, abençoa cada um, para que continue testemunhando acerca de Ti. E assim Teu Evangelho avance, o reino cresça, mais vidas sejam convertidas a Ti e Teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, esse tempo agora de meditação na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós e aplique em cada um de nós a Tua palavra. Nos faz entender a vida a partir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Números, capítulo 32, mais um texto bem conhecido, o texto que fala das 2,5 tribos que desejam habitar na Transjordânia. A gente vai ler o capítulo todo e depois a gente vai conversar sobre esse texto, tá certo? Então, Números, capítulo 32, versículo 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e vós ficareis aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia, a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra,
desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal diante do Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e daremos possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Bom, continuando, versículo 33. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Quiriatim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade,
e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Meus irmãos, vejam, esse texto ele fala para a gente do momento em que as tribos de Ruben e de Gade pediram permissão para assentar-se, para ficar do lado leste do Jordão. Não era o local onde ficava a Terra Prometida, era um local vizinho, a Transjordânia, né? A travessia, né? Precisava se atravessar o Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Esse local era especialmente apropriado para a criação de gado. Gado do modo geral, não só bovino, tá? Mas ovelhas, cabras, bois, vacas, enfim. O fato é que, enfim, eles pediram isso e mais tarde a gente viu no texto que aquela região ainda seria ocupada por metade da tribo de Manassés. A gente viu como Moisés reagiu a esse pedido, né? É possível que ele tenha reagido até de uma forma bem rápida, porque ele foi muito duro, né? Pois, assim, a primeira coisa que ele pensou foi que talvez as tribos de Ruben e de Gade estavam desertando da causa de Israel. E, enfim, né? A forma como eles falaram é: não nos faça passar o Jordão. Dá essa impressão, e deve ter dado essa impressão a Moisés, né? De que eles estariam se acomodando e abrindo mão do restante daquela jornada. Nesse texto, a gente vê que a conquista da Terra Prometida começou. No entanto, Israel ainda não entrou em Canaã. Em vez disso, é o lado leste do Jordão, é essa área da Transjordânia que eles conquistaram primeiro. E eu queria dar uma ênfase. Esta área não é e nem faz parte da Terra Prometida. Bom, quando os filhos de Ruben e de Gade, que possuíam, né, essa grande quantidade de gado, eles vêm a Moisés dizendo que preferem ficar e preferem se estabelecer na terra que antes era de Moabe, Moisés, né, ficou tudo menos emocionado. Moisés não ficou nem um pouquinho feliz. Por quê? Porque Moisés, ele tinha entendido da parte de Deus que ele deveria considerar a nação como um todo. E seria um pecado terrível qualquer uma daquelas tribos retirar-se do conflito, retirar-se da conquista da Terra Prometida e deixar de fazer a sua parte, né, dentro daquela jornada. Bom, Moisés lembrou logo daqueles 10 espias que haviam visto gigantes ali naquela terra, se amedrontaram e desencorajaram a nação inteira lá em Cades Barnea. E por conta disso, o povo perdeu 38 anos de sua vida. E muitos daqueles ali não entraram na Terra Prometida. Essas duas tribos também podiam desanimar Israel. Percebem isso? Elas poderiam levar Israel a desistir do restante da jornada, ali do finalzinho, né? Ali no momento que eles estavam na fronteira da herança que haveriam de receber de Deus. Mais do que isso, essa atitude egoísta dessas duas tribos poderia incitar a ira do Senhor sobre todo o povo. E ele poderia julgá-los como havia feito anteriormente, quando o povo pecou lá em Cades Barnea. Pior ainda,
O Senhor poderia abandonar a nação e deixar que morressem no deserto. Quantas vezes Deus chegou para Moisés e falou, ó, vou começar do zero, vou começar um novo povo a partir da sua família. E Moisés clamava a Deus por misericórdia, por perdão, para que não fizesse isso. Moisés sabia o perigo iminente que o povo estava correndo. Bom, isso nos faz parar um pouco para pensar acerca de nós mesmos, acerca daquilo que a gente quer. Tantas vezes que nós temos também atitudes egoístas, atitudes que possuem esse potencial de causar dano a todo o corpo de Cristo. Meu irmão, por que é que você quer tanto aquilo que você deseja? Por que é que você quer servir nesse ministério e não em outro ministério? Por que tem que ser esse? Por que você fica postando esses vídeos aí de devocionais nas redes sociais? Por que é que você está se aproximando daquela pessoa? Qual é o seu interesse nisso? Em cada uma dessas coisas? Por que você quer essa profissão e não aquela? Por quê? O nosso egoísmo tem um potencial destruidor tremendo. Muitas vezes as pessoas se aproximam de líderes, de pessoas de maior proeminência, porque querem um bem maior. Eu vou me aproximar da esposa do pastor porque ele é o pastor efetivo, ele é um pastor importante lá na igreja. E aí, tudo que eu precisar na igreja, né, eu vou ter. Mas o que você precisa na igreja? Essas decisões egoístas, esses comportamentos egoístas, eles são destruidores. Eles mostram a profundidade do abismo que está no nosso coração e podem causar um dano tremendo ao corpo de Cristo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Se de alguma forma alguma dessas questões falou contigo, ou se tem alguma outra coisa que está pesando aí agora no teu coração, aí agora na tua mente, meu irmão, leva isso para Deus. Apresenta diante de Deus. Pede para que Ele purifique as intenções do teu coração. Para que você seja abençoado e para que o povo de Deus seja abençoado também por meio da sua vida. Bom, voltando ao caso específico aqui do texto, Rúben, Gade, eram povos de gado, eles tinham muito gado. A terra era uma terra boa para gado. Ué, será que eles não tomaram uma boa decisão? Será que eles não foram, na verdade, sábios? Porque ali o sustento deles estaria garantido. O sustento poderia até estar garantido. Mas eu vou completar. Eles ficaram de fora da terra prometida. Eles ficaram separados do resto do povo de Deus. Eles fizeram uma escolha tomando por base exclusivamente benefício próprio. A terra é boa para os nossos rebanhos. Sabe quem fez isso também na Bíblia? Ló, quando ele escolheu Sodoma e Gomorra. Eles estavam andando pelas aparências e não pela fé. De fato, assim, as tribos cumpriram aquilo que prometeram, né? Mas, apesar disso, a localização delas do outro lado do Rio Jordão causou, sim, alguns problemas. A gente vê lá em Hebreus 4
que a posse da terra prometida é uma ilustração das diferentes formas, né, como os cristãos de hoje em dia se relacionam com a vontade de Deus e a herança que Ele tem para nós em Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas são como as gerações mais velhas dos israelitas, né, que pereceram enquanto vagavam no deserto e nunca entraram na terra. Elas tiveram medo quando viram a grandiosidade da caminhada, do desafio e da herança. Outras pessoas são como aqueles 10 espias que visitaram a terra, viram a riqueza, mas não entraram ali, porque não confiaram em Deus, porque não tiveram fé. As tribos transjordânicas entraram na terra, mas não quiseram ficar lá. Preferiram viver na periferia da terra e cuidar de seus rebanhos. Meus irmãos, eu rogo a Deus para que você não se enquadre em nenhum desses perfis. Viver nas bordas, viver nas margens, é literalmente estar distante da bênção de Deus. Vamos viver a centralidade do Evangelho e gozar da centralidade da promessa, confiando 100% em Deus. Deus quer que o seu povo seja como a nova geração, que confiou nele e entrou na terra e apropriou-se da vitória e desfrutou as bênçãos de Deus ali naquele local. Vejam, quem foi que deu a terra para essa nova geração? Foi Deus. Quando eles acharam que era pelo braço deles, né, eles falharam, eles foram derrotados. Mas Deus nunca falhou. Deus já conquistou a vitória. Ele está nos chamando para o processo. Porque no final dessa caminhada, a vitória já está lá nos esperando. Está na mão dele, te esperando, meu irmão. Embora Rúben e Gade tenham concordado em enviar suas melhores tropas, né, lá para apoiar seus irmãos e lutar ao lado deles, ao lado daquelas outras 10 tribos, né, a gente percebe que as coisas não estavam bem na vida deles. O que Rúben e Gade sugeriram para Moisés não se enquadrava na aliança de Abraão. A terra que eles queriam não estava dentro dos limites da terra prometida de Abraão, prometida a Abraão, né, por Deus, prometida a Isaac e a Jacó. Porém, a gente também não lê, em momento algum nas Escrituras, Deus falando assim: não, Rúben, não, Gade, não façam isso. Em essência, Rúben e Gade viveriam fora do acampamento de Israel. Viveriam fora da terra prometida. Porque viam muito mais benefícios nas abundantes pastagens de Moabe do que vivendo na provisão do Senhor ali em Canaã. E você, meu irmão? Aonde você quer viver? Aonde é que você tem enxergado benefícios? Aonde é que você tem buscado o seu sustento? Em quem você confia? Veja só, existe uma bênção eterna da parte de Jesus Cristo para a sua vida. Você quer viver essa bênção? Ou você quer viver simplesmente essa vida? Eu não quero ter que dizer não para os prazeres dessa vida, para os prazeres que a carne me propõe. Eu fico envergonhado de falar não para essas coisas e digo não a Deus.
Não seja como esses. Não seja como a tribo de Ruben, como a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, que preferiu olhar para a riqueza do mundo e se esqueceu da riqueza eterna. Nós temos uma riqueza eterna que nos é dada por Deus e ninguém pode tomar da gente. Que nós possamos ter paz e deleite nisso, gozo nisso. Porque o que Deus nos chama para viver é o Éden, nele, desde já. A gente não precisa esperar chegar, nós já chegamos. Em Jesus Cristo, nós já chegamos. Meu irmão, que Deus o abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por um texto tão rico, tão poderoso. E um texto tão tremendo. Um texto que nos faz tremer e temer diante de Ti. Que nos faz rogar a Ti, dizendo, não permita, Deus, que a cobiça do nosso coração nos engane e nos leve para um caminho distante de Ti. Antes, coloque em nossa vida um caminho que é reto aos Teus olhos, um caminho que é agradável a Ti, que por mais que seja difícil, que por mais que demande esforço nosso, é um caminho que é Teu. E assim teremos paz, assim teremos prazer, assim viveremos a eternidade ao Teu lado. Não há prazer maior, não há benefício maior, não há nada que nem ao menos se compare a isso. Ó Pai, obrigado. Obrigado por ser quem Tu és e por, mesmo assim, nos chamar, nos escolher para uma vida contigo. Louvado seja o Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos louvar mais uma música? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me,
e amar-me a ti. Tu és tremendo. Deus os abençoe. Com esse louvor, agora a gente encerra esse momento de pastoreio e que essa semana seja uma semana de paz e bênção na sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.